Vamos lá, meus amados, darmos sequência à nossa série de exposições aqui em dezembro sobre os cânticos de Natal. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 1, dos versos 46 a 56. Magnificat, o cântico de Maria. Lucas 1, do 46 ao 56. Amém? Posso ler? Diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou de seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, e a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Senhor, eu te agradeço mais uma vez pelo privilégio de podermos meditar em Tua Palavra, por estarmos em um país onde, se é permitido, Pai, nós com as portas abertas proclamarmos a Tua verdade, Senhor. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que o Teu Espírito age em nosso meio, Pai, para que possamos sair daqui crendo mais em Ti e maravilhados com a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Magnificat, meus irmãos, o cântico de Maria. Meus queridos, antes de entrarmos propriamente dito no texto, no cântico de Maria, nós estamos diante da personagem talvez mais polêmica das Escrituras, Maria. E eu gostaria de, por alguns minutos aqui com os irmãos, gastar um tempo para falarmos um pouco sobre Maria, sobre a pessoa de Maria. Porque não são muitas, na verdade são raras as oportunidades que nós temos para falar de Maria, né? E eu acho que é extremamente importante nós, nesse momento que estamos aqui no seu cântico, nós desmistificarmos alguma coisa e falarmos um pouco sobre ela e sobre aquilo que ela fez no seu cântico. E quando se fala de Maria, nós temos 2 grandes polos. Os primeiros que vão idolatrar Maria, né? Que vão de fato venerar Maria. E por outro lado, você tem um outro polo muito forte, de que não dão nenhum tipo de honra a Maria. Ao ponto de que se fala Maria no meio protestante, parece pecado, né? Evangélico não pode falar de Maria, se falou de Maria, está em pecado. Nós temos esses 2 grandes polos, né, esses grandes opostos aqui, sobre a pessoa de Maria. Mas eu queria desmistificar algumas coisas para que nós tenhamos uma visão bíblica sobre essa mulher. E para começar, eu queria dizer o que Maria não é, e depois nós vamos meditar no que ela é e em seu cântico. Bom, primeiro ponto, meus irmãos, sobre o que Maria não é. Maria não é mãe de Deus em sua totalidade, como muitos dizem. E o fato de Maria não ser mãe de Deus deveria ser muito tranquilo para nós, por uma expressão muito simples. Deus não tem início e não tem fim. Deus, ele é eterno, Cristo sempre existiu. Lá na eternidade, a Trindade estava lá, e somente a Trindade estava lá quando eles disseram, haja luz. Em João, no Evangelho de João, vai dizer que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A humanidade ainda nem existia, Maria não estava lá. Para Maria ser mãe de Deus, necessariamente ela precisaria vir antes de Deus. E é uma impossibilidade, então, Maria ser mãe de Deus. O fato é que Jesus teve 2 naturezas, e tem 2 naturezas. Jesus é 100% homem e 100% Deus. São 2 naturezas que habitam em Cristo e elas se relacionam perfeitamente, distintas, mas se relacionam perfeitamente. E o fato, então, é, quando nós afirmamos que Maria é mãe de Deus, nós temos que entender o que nós estamos dizendo. E Maria, então, ela foi mãe, sim, do menino Jesus. Maria foi mãe da natureza humana de Jesus no tempo e no espaço.
Não mãe de Deus, mas mãe da natureza humana de Jesus. Para ficar um pouco mais claro para os irmãos e vocês guardarem isso, Jesus, como Deus, não tem mãe, e Jesus, como homem, não tem pai. Na natureza divina de Jesus, ele não pode ter mãe, porque é uma impossibilidade. Ele é antes que todas as coisas. Maria não estava em Gênesis. Maria foi uma mulher que nasceu no tempo e no espaço. Ela não pode ser mãe de Deus em sua totalidade. Então, Jesus, na sua forma de Deus, que ele é Deus, ele não tem mãe. E Jesus, em sua natureza humana, não tem pai, não é José. Então, esse precisa ficar muito claro para nós sobre Maria. Um segundo ponto sobre o que Maria não é, que defendem, é que Maria é imaculada. A ideia de que Maria não herdou o pecado original não tem nenhuma base bíblica para nós defendermos isso, meus irmãos. Maria é uma de nós. Maria sim pecou, porque o texto vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O único ser que pisou nessa terra sem pecado foi Cristo. Maria, de fato, herdou da mesma natureza que todos nós. É um erro muito grande nós dizermos que Maria foi imaculada. Tanto é que nós vamos ver aqui na sua canção, na canção de Maria, no versículo 47 aí, ela vai dizer que o seu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Se Maria não tem pecado, ela não precisa de um Salvador. Só precisa-se de um Salvador quem reconhece que é pecador. Se Maria não tivesse pecado, ela não precisaria de um Salvador. E ela engrandece a Deus por ele ser o seu, de Maria, o seu Salvador. Se vocês olharem Lucas capítulo 2, virarem a página aí, no versículo 24, eles vão levar Jesus ao templo para ser consagrado no 8º dia, como era de costume da lei, e Maria leva ofertas e sacrifícios pelo pecado. Maria segue o mesmo rito que era de costume dos judeus, de oferecer sacrifícios e ofertas pelo pecado. Se Maria fosse imaculada, Maria não precisaria de oferta pelo pecado, e muito menos de um Salvador. Maria não é mãe de Deus em sua totalidade e não é imaculada. Um terceiro ponto, meus irmãos, Maria não é mediadora ou intercessora. É uma impossibilidade também, porque isso vai contra as Escrituras. Se Maria fosse intercessora, mediadora, ela precisaria necessariamente ter os atributos de Deus, de onisciência, onipresença e onipotência. Imagine nós aqui orando neste momento, mas tem irmãos orando lá no Japão, na China, na Argentina, em Portugal, e Deus, somente Deus, que é onisciente, tem a capacidade de conseguir ouvir tudo, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Maria foi, de fato, uma mulher que viveu simplesmente no tempo e no espaço com uma humana, com uma mulher que foi agraciada por Deus, que é isso que nós vamos dizer, mas jamais divina. Isso é ir contra as Escrituras, porque Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2,5, um texto muito claro, 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse é o texto. Só há um mediador entre Cristo, mediador entre Deus e o Senhor. Cristo Jesus, homem. Maria é uma impossibilidade, Maria interceder, ser mediadora, intercessora e corredentora diante dos textos bíblicos. E o último ponto que eu quero defender sobre o que Maria não é. Maria não continuou virgem. Né? Muitos a dizem até hoje, a Virgem Maria, e é uma doutrina muito forte defendida sobre a perpétua virgindade de Maria. E isso também vai contra as Escrituras. Quando o anjo aparece para José, lá em Mateus capítulo 1, 25, que ele está ali incrédulo, né, com a situação, o anjo diz a José que ela é fruto, que a gravidez de Maria é fruto do Espírito Santo, vai dizer José lá, em Mateus 1, 25, contudo José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a quem pôs o nome de Jesus. Enquanto, essa é uma palavra muito importante, né? Enquanto Jesus não nascera, José não tocou em Maria. Mas a partir do momento que Jesus nasce, eles desfrutam tranquilamente de um casamento saudável. Eles tiveram outros filhos tranquilamente. Isso não é pecado. Se você olhar em Lucas capítulo 2, no versículo 7, vai dizer, Lucas 2, 7, e ela deu à luz a seu filho primogênito. O filho primogênito é o que vem primeiro. Jesus não é o filho unigênito de Maria. Unigênito é único, primogênito é o primeiro de outros que ainda viriam. E eles vieram, meus irmãos. A Bíblia até os nomeia. E esse texto eu queria que os irmãos abrissem, por favor.
em Marcos 6, versículo 3, e nós já voltamos para Lucas e vamos dar sequência. Eu acredito que a doutrina da perpétua virgindade de Maria é uma das doutrinas mais fortes sobre Maria, e se você olha para o texto bíblico, você vai ver claramente, eu já citei 2 aqui, né? José não encostou em Maria enquanto Jesus não havia nascido. Em Lucas 2,7 ele era o primogênito, porque essa ideia do filho mais velho, se ele é único, ele é unigênito. Em Marcos 6,3, Jesus está ensinando, e eles estão ali, os fariseus, perplexos com o ensinamento de Jesus. E olha o que eles dizem no verso 3 de Marcos 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. A Bíblia nomeia os irmãos de Jesus aqui. Não tem como nós afirmarmos que Maria continuou virgem. Então, esses são os 4 grandes pilares aqui sobre o que Maria não é, porque nós precisamos entender isso para que nós não idolatremos ela como muitos fazem, mas Maria teve muitas qualidades. E qual foi uma delas? Olhando para o que o texto diz sobre Maria. Voltem para Lucas e nós vamos meditar então e entrar no texto. Maria, ela foi uma mulher agraciada. Lucas capítulo 1, veja no versículo 28, quando o anjo se encontra com ela, o que ele diz a essa menina? Lucas 1, 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, ou muito agraciada, Deus é contigo. Maria foi uma jovem agraciada por Deus, não porque ela era portadora da graça, mas porque Maria foi alvo da graça de Deus. Maria foi uma receptora da graça de Deus. Deus achou graça em derramar de sua graça a Maria, ela ser muito favorecida e agraciada. E nós não temos problema nenhum em afirmarmos que Maria foi agraciada, porque é isso que o texto diz. Mas agraciada é muito distante de ser divina. Outra coisa que Maria foi bem-aventurada. Veja aí no versículo 42 de Lucas 1, que é o cântico de Isabel, que nós vimos na semana passada. Isabel, quando se encontra ali com Maria, ela vai dizer no verso 40 e 42, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Maria foi uma bendita, uma bem-aventurada, uma feliz, uma privilegiada. E olha o que Isabel diz: você é uma bem-aventurada entre as mulheres. Maria não está acima das mulheres, é entre as mulheres, dentre as quais qualquer uma daquelas mulheres poderiam ser a mãe de Jesus. Deus achou graça em derramar de sua bondade a esta jovem, e ela é bendita entre as mulheres. Maria não está acima de nenhuma delas. E um terceiro ponto sobre o que Maria foi. Então ela foi sim agraciada por Deus, ela foi sim bem-aventurada, e ela mesmo diz sobre ela no versículo 48, em sua canção: Maria foi uma serva humilde. Olha o que ela diz: porque contemplou na humildade de sua serva. Maria foi uma serva humilde, meus irmãos. E vamos parar um pouco aqui e pensar nisso. Imagine comigo o que significa para Maria ser uma serva humilde. Como eu disse, nós não podemos idolatrar Maria, mas existem características maravilhosas que podemos sim aprender com ela e a forma como ela vivia, sua devoção, o seu amor a Deus. Maria, ela foi uma serva humilde. E o que isso significa para Maria? Imagine, ela recebe a visita de um anjo, e esse anjo diz para ela que ela será envolta pelo Espírito e dará à luz a ninguém mais, ninguém menos que o Salvador do mundo. Deus estava há 400 anos sem falar com o seu povo. Depois de Malaquias, Deus se cala e Deus não fala mais com o seu povo. São 400 anos sem nenhuma manifestação de Deus, seja por meio de profetas, seja por meio de anjos. Deus não fala por 400 anos. E de repente, na casa, lá em Nazaré, o anjo aparece a uma menina de aproximadamente 14, 16 anos. Essa é a idade de Maria, no máximo 16 anos. E o anjo chega para ela e diz: você será mãe do Salvador. E qual que é o ponto? Todo Israel estava aguardando o Messias. Ele foi profetizado em Gênesis, profetizado em Isaías, foi cantado nos Salmos. O povo de Deus estava aguardando e ela era a portadora do Salvador do mundo. E mesmo diante dessa situação, ela estava diante do seu ventre com a esperança do mundo. Como que nós nos sentiríamos se fosse conosco? Imagine se nós fizéssemos parte da família real de Deus.
no sentido de que agora a única esperança do mundo está no meio da nossa família. Como que nós agiríamos? Maria se manteve uma serva humilde. Ela tem um privilégio inimaginável de carregar o Senhor em seu ventre. Ela tem o privilégio de ouvir as primeiras palavras daquele que criou todas as coisas. Ela teve o privilégio de ver os primeiros passos de Jesus, as primeiras palavras de Jesus. E ela se manteve uma serva humilde, mesmo podendo muitas vezes se colocar numa posição de superioridade dentre as outras. Maria não faz isso, uma adolescente não faz isso. Quando ela se encontra com Isabel, que é o cântico de Isabel que nós vimos na semana passada, ela poderia, Maria, muito bem dizer a Isabel e a Zacarias: olha, eu quero uma procissão, eu sou mãe do Salvador, preparem as carruagens, preparem os cavalos, preparem servos, eu que não volto a pé para Nazaré, 130 quilômetros, eu é que não volto, eu sou a mãe do Salvador, e todo Israel iria se preparar para fazer uma procissão, carregando Maria ali com os cavalos, com as coisas, porque ela era a mãe do Salvador. Mas Maria não faz isso. O texto vai dizer que ela fica com Isabel, que é o último versículo, né? Por 3 meses ali. Então, Maria provavelmente vê João Batista nascer. Isabel já tinha 6 meses de gestação, que vimos na semana passada. Ela fica mais 3, ou seja, 9 meses. Muito provavelmente Maria vê João Batista nascer e ela retorna para sua casa, a pé, ou no muito, em cima de um jumentinho. E quando ela chega em Nazaré, Maria também poderia dizer a José: olha, nós vamos nos mudar. Não vem nada de bom de Nazaré. Nazaré é uma cidade muito pequena, insignificante, pobre. É o rei dos reis, o senhor dos senhores que está dentro de Maria. Ela poderia dizer: eu que não vou criar meu filho aqui, no São Bento, né, em Nazaré. Eu quero ir para um lugar onde ele tenha privilégios, as melhores escolas, os melhores professores. Maria poderia exigir isso. Maria poderia exigir os melhores professores de academia para ensinar hebraico a Jesus. E todo Israel se movimentaria. Maria poderia dizer assim: olha, eu quero morar na melhor casa de Israel, na maior, na mais confortável. Eu quero deitar em camas de mola ensacada e travesseiros de pena de ganso. Maria não sai de Nazaré. Ela só sai porque existe um decreto que querem matar os meninos e ela precisa fugir. Mas ela continua uma serva humilde ali. Ela poderia ter escolhido as melhores parteiras, mas Jesus nasce literalmente numa manjedoura. Ela poderia usufruir de um status de mãe de Deus, mãe de Jesus, que provavelmente qualquer um de nós aqui faríamos isso. E sabe por que eu sei disso? Porque a gente já não é nada. A gente já não tem nada. A gente já não tem sangue real nas nossas veias e a gente se acha. Maria continua firme, uma adolescente, sabendo que carrega dentro de seu ventre as boas novas de salvação, ela se mantém uma serva humilde. Isso é Maria. Por isso nós, de fato, olhamos para ela e aprendemos com esse caráter maravilhoso de uma adolescente. E sabe o que nós aprendemos com essa atitude de Maria, meus irmãos? Nós aprendemos aqui com essa jovem que talvez a gente precisa baixar um pouco a nossa bola, né? Sermos um pouco mais comedidos. Nós aprendemos com Maria que quanto maior o cargo, maior a humildade. A sociedade que nós vemos é o contrário. Quanto maior o cargo, maior o prestígio, maior as bajulações, maior o glamour, maior a fama, maior os aplausos. Maria tem o status de carregar em seu ventre a única esperança do mundo depois de 400 anos de silêncio. E ela se mantém uma serva humilde. Maria nunca usurpou de ser a mãe de Deus. Quando Jesus cresce, vira adulto, no primeiro milagre de Jesus, lá em transformar água em vinho, quando vão recorrer a Maria, o que ela diz? Façam tudo o que ele vos pedir. A última vez que Maria aparece nas Escrituras, está lá em Atos capítulo 2, registrado por Lucas também, e é no dia de Pentecostes, e Maria está junto com os outros, esperando a descida do Espírito Santo. E ela ali participa daquele momento. Maria se mantém uma serva humilde, meus irmãos. Quanto maior o cargo, mais nós devemos servir. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Nós devemos aprender com isso. Nós devemos servir primeiro. Maria fez isso. Paulo fez isso quando ele diz que trabalhou muito mais do que todos os irmãos. Jesus trabalhou muito mais do que todos. Quanto maior o cargo, maior o serviço. E tem algo ainda maravilhoso aqui nessa atitude de Maria em humildade. Cristo nela não é exclusivo para ela.
Maria sabe que Cristo que está dentro dela não é para ela, mas para abençoar as nações. E isso é muito maravilhoso, porque você vê, quando Isabel se encontra com Maria, Isabel não olha para si e olha para o Cristo sendo gerado na vida do outro. Enquanto Maria engrandece a Deus por ele ser o salvador dela e o salvador da humanidade, da misericórdia de Deus sobre os outros. Maria, grávida de Jesus, ou seja, Cristo em Maria, era esperança para os outros. Maria não se fecha como nós nos fechamos, né? O Deus é nosso, o Cristo é nosso. Como se Cristo, Deus, só salvasse as pessoas da Ibra, ou só os reformados, e a gente se fecha, a gente toma posse de Cristo como se ele fosse apenas nosso. Mas Cristo em nós deve ser esperança para o perdido. Cristo em nós é esperança ao outro. Cristo em nós deve gerar uma motivação a proclamar as boas novas ao outro, as maravilhas de Deus que tem feito pelo seu povo ao outro. Essa foi Maria, meus irmãos, uma adolescente que de fato tem um caráter que ama o seu Senhor. Então, sobre sua canção, vamos lá? Uma canção belíssima, que revela o caráter, a fé, o amor, a devoção dessa jovem ao Deus. E dentro desse cântico de Maria, que é o Magnificat, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar com os irmãos, olhando o panorama de todo o cântico de Maria nesses 10 versos. O cântico de Maria, ele é profundamente bíblico. Nesse primeiro ponto, eu quero dizer aos irmãos sobre o conteúdo da adoração. Se vocês olharem cuidadosamente o cântico de Maria, é possível notar o poema ali, a poesia da canção de Maria, em forma de oração, que ela está encharcada de passagens bíblicas do Antigo Testamento. E isso é um absurdo. Isso é muito impressionante, meus irmãos. Maria, em seu cântico, ela canta, ecoa, né, o cântico de Ana, de 1 Samuel, mas em cada palavra, cada expressão do seu cântico, parece citar algo do Antigo Testamento, diretamente ou indiretamente. Se você olhar palavra por palavra, expressão por expressão, Maria cita pelo menos 12 livros do Antigo Testamento. Ela fala de Gênesis, quando ela cita Abraão, ela fala de Êxodo, ela fala de Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque e Zacarias. É impressionante o conteúdo da canção dessa jovem. A palavra realmente habitava no coração de Maria. E não são simples citações, são palavras que de fato estão dentro dos seus contextos e personagens da Antiga Aliança. O conteúdo da oração de Maria é extremamente bíblico e profundo. Sabe por que muitas vezes nós desanimamos em nossa vida de oração? Sabe por que muitas vezes a nossa vida de oração parece que não engrena? Sabe por quê? É porque muitas vezes as nossas orações são ralas, são orações rasas, são orações que não contêm a Bíblia. São orações que de fato não transmitem a palavra de Deus a Deus. E nós acabamos fazendo aquelas repetições que surgem de nosso coração, meus amados. Maria usa a Bíblia em forma de canção. A oração de uma menina de 16 anos é pura Bíblia. E isso é muito impressionante. Naquele tempo, lia-se a Bíblia, memorizava-se a Bíblia, meditava-se na Bíblia, estudava-se a Bíblia. Eu amo a tecnologia, mas parece que quanto mais nós avançamos em tecnologia, menos nós conhecemos de Bíblia. Porque agora a gente não precisa mais saber, é só pesquisar um versículo mais ou menos ali, né, e a gente já vai ter o versículo bíblico ali. Se você utilizar a IA ainda, a IA monta sermão, a IA monta oração, monta devocional. Nós não conhecemos de Bíblia, é por isso que as nossas orações são fracas, é por isso que as nossas orações são ralas. Nós estudamos já o livro de Jonas, e Jonas quando ora, em Jonas capítulo 2, ele ora os salmos. Maria, quando vai agradecer a Deus, ela usa a própria Bíblia. Jesus, quando está em cima do madeiro, ele cita salmos. Deus meu, por que me desamparastes? É salmos. Aí está o nosso problema. A nossa vida de oração não está pautada e encharcada de Bíblia, como de fato estava dessa adolescente, meus irmãos. A Lectio Divina que nós fazemos aqui, não é para que você fique disperso, não é para que fique olhando no celular. A Lectio Divina é um exercício de oração, onde nós lemos o texto, meditamos no texto e oramos o texto, e usamos a palavra do texto como nossas palavras para nos dirigirmos a Deus. Como vimos hoje no Salmos 8.
Senhor, Senhor nosso, grandíssimo é o teu nome, maravilhoso, o Senhor é cantado nos céus, nós te louvamos, e você vê ele louvando a Deus pela criação, e você usa o próprio texto para agradecer a Deus. Martim Lutero, ele também teve problema com sua oração, e uma vez ele escreveu ao seu barbeiro, e ele disse assim: às vezes sinto que por causa das ocupações ou dos pensamentos alheios, fiquei frio ou perdi a vontade de orar, pois a carne e o diabo estão constantemente dificultando e impedindo a minha oração. Até mesmo Lutero, né, um gigante da fé, o pai da reforma, sofre com a vida de oração, com desânimo na vida de oração. Sofre com essa luta de ter uma constância em oração diante de Deus. Mas ele segue esse testemunho e ele diz assim a este seu barbeiro: nestes momentos, pego o meu livro sagrado, vou ao meu quarto, ou conforme o dia e hora, procuro um cantinho sossegado e passo a recitar para mim mesmo, oralmente, audivelmente, trechos dos Salmos, dos 10 Mandamentos e, dependendo da minha disponibilidade de tempo, diversas citações de Cristo, de Paulo, dos profetas, tudo como se fazem com as crianças. É isso, meus amados, que vai nos ajudar a termos uma vida de oração e de canção com conteúdo bíblico. Usar as Escrituras para ser o nosso meio de oração, o nosso meio de canção. E nós aprendemos isso com essa adolescente. E aqui vai quero me dirigir aqui aos pais de nossa igreja. Ensinem a Bíblia aos seus filhos. Ensinem a Bíblia aos seus filhos, meus irmãos. Ajude os seus filhos a memorizarem textos, porque é isso que eles precisam. Ajude-os a compreender textos bíblicos. E se você não tem filho, faça a mesma coisa. Leia a Bíblia, memorize passagens bíblicas. Faça um exercício agora. Será que você consegue citar 5 versículos da Bíblia de cor? Sem ser, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você consegue trazer em sua mente 5 versículos decorados? Esse é o nosso problema. E Maria, uma adolescente, não esqueçam disso, 14, 16 anos, a oração dela está encharcada de Bíblia. Quando nós pensamos que, nossa, eu preciso ensinar a Bíblia para o meu filho, já está atrasado, já passou. Nós achamos que nossos filhos não aprendem, mas eles sabem muito e têm a capacidade de aprender. E nós precisamos da Bíblia, meus irmãos, é tudo o que precisamos. Então, quando você for orar da próxima vez, use o texto sagrado, porque é isso que nós aprendemos com a canção de Maria. Uma adolescente que está encharcada de Bíblia para se dirigir a Deus. Então, nesse primeiro ponto, deve ser bíblico o conteúdo de nossa oração, o conteúdo de nossa canção, o conteúdo de nosso louvor. E então, sobre o Cântico de Maria, nós vemos 3 movimentos muito claros aqui, nessa canção densa de teologia que ela nos dá e que ela nos ensina. 3 movimentos muito claros. O primeiro, ela louva a Deus por sua salvação. Veja aí, dos versos 46 a 48. Maria vai louvar a Deus por sua salvação. Verso 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. O Cântico de Maria, essa resposta ao Cântico de Isabel, que Isabel louva a Deus por ela, e Maria, ela exclama em alta voz aqui, engrandecendo a Deus, e ela vai dizer que a sua alma e o seu espírito se alegra no Senhor, o seu Salvador. Um louvor alegre diante de Deus. Eu não sei em que momento foi que inventaram que frieza, que apatia, que erudição é sinônimo de reverência, é sinônimo de adoração. Quando nós olhamos o caráter do povo de Deus desde a antiga aliança, sempre foi um povo alegre. O povo de Deus sempre cantou. Nós lemos aqui na semana passada, né, a carta ali de Plínio, que diz que os evangélicos, a religião evangélica é a religião do canto. Jesus Cristo nos fez homens e mulheres que cantam, que louvam, que agradecem. Maria está agradecendo a Deus e se alegrando em Deus, meus amados, o nosso Salvador.
Eu sempre digo isso e vou continuar repetindo. Os nossos cultos precisam ser vivos, porque servimos a um Deus vivo. Eu não estou falando de bagunça, eu não estou falando de algazarra, eu estou falando de um culto alegre, onde corações estão cheios de alegria, pelo que Cristo fez. Por quê? Porque Ele é Salvador. Esse é o motivo de alegria, da alegria de Maria. Ela se exulta, ela se alegra, porque Deus é o seu Salvador, ela precisa de um Salvador, e Ele está ali dentro dela, e ela exulta com alma, com espírito, louvando a Deus, porque Ele é a sua esperança. Nós só podemos crer no amanhã, que é o que nós cantamos, né? Porque Cristo vive, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos ter momentos de reflexões em louvores, mas o nosso culto precisa ser um culto alegre, com corações alegres e esperançosos pelo que Ele fez na cruz. Ainda que nós nos entristeçamos pelos pecados, há uma boa notícia, há uma boa nova, porque o nosso estado não permanece assim. O Cristo nasceu e há esperança para nós. É por isso que ela está alegre ao seu Senhor, o seu Salvador. Ele é a esperança, Ele é o socorro, Ele é o alívio, Ele é Jesus o Cristo, o Verbo vivo encarnado, que está ali dentro dela, sendo contemplado e adorado com alegria. E ela reconhece, então, que ela é uma pecadora porque precisa de seu Salvador. Ela reconhece claramente quem Deus é, que é o seu Salvador, e ela, uma humilde serva, como nós já vimos aqui. E daí ela vai dizer, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. É exatamente isso, não tem problema nenhum de considerarmos Maria como uma bem-aventurada. Mas olha o que ela diz no versículo 49. Por que ela é uma bem-aventurada? Versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Maria, uma bem-aventurada, uma feliz, justamente porque Deus, que é o Todo-Poderoso, como ela mesma diz, fez isso por ela. Ela é bem-aventurada não porque existe graça em si, mas porque ela foi agraciada com esse Deus poderoso que fez grandes coisas para com ela. E dela segue, santo é o seu nome. Maria está tirando todo o foco de si aqui, meus queridos. É muito claro o cântico de Maria, o que ela está expressando de alegria a Deus por ser o seu Salvador, o seu protetor, o Deus poderoso e o Santo de Israel. Maria em nenhum momento busca louvor para si. Então esse é o primeiro movimento da oração de Maria. Ela louva a Deus pela sua salvação. Qual que é então o segundo movimento de Maria em sua oração? Ela louva a Deus por sua misericórdia. Versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Nós somos tão acostumados com a misericórdia de Deus, que infelizmente, por diversas vezes, a palavra misericórdia se torna banal em nosso vocabulário. Lembre-se, desse contexto histórico, o povo está há 400 anos sem ouvir Deus. E quando Deus aparece, o anjo aparece a ela e diz que ela dará luz a Cristo, depois de 400 anos, ela louva a Deus pela sua misericórdia. Maria reconhece que Deus é um Deus misericordioso, mesmo quando Deus estava em silêncio. Mesmo quando Deus não estava falando com o seu povo. Mesmo quando Deus parece que tinha abandonado o seu povo. Maria reconhece a misericórdia de Deus que vai de geração em geração. Nós aqui no século 21, se batemos o carro, achamos que Deus já nos abandonou. Nós aqui no século 21, se perdemos o nosso emprego, muitas vezes blasfemamos contra Deus. Aqui no século 21, se nós ficamos doentes, é como se Deus tivesse virado as costas para nós. Deus estava há 400 anos, meus irmãos, isso é muito tempo, sem falar com eles. E quando o anjo aparece e diz, o Salvador do mundo agora, não mais falará a vocês, mas habitará no meio de vós. Ela engrandece por esse seu Salvador, engrandece a misericórdia de Deus, que nunca os deixou. Mesmo no silêncio de Deus, a misericórdia dele sempre esteve conosco. Sempre, meus irmãos, sempre. Nós pecamos muito mais do que podemos imaginar, do que nossa capacidade de entender tudo o que pecamos contra Deus, e ainda assim, ele continua sendo misericordioso. O que estava sustentando aquele povo até aquele exato momento, preservando eles, era a misericórdia de Deus. Assim como até hoje, o que nos preserva, o que nos mantém de pé até hoje, é a misericórdia de Deus, todos os dias, que raia como o sol.
Não permitamos que esse termo tão maravilhoso da misericórdia de Deus se torne banal em nossas vidas, meus irmãos. Primeiro movimento, ela louva pela salvação, ela louva pela misericórdia. E o terceiro movimento de Maria em sua oração, em sua canção, em seu cântico, ela louva a Deus pelo seu governo soberano. Veja aí dos versos 51 a 53, o governo soberano de Deus, e esse governo de Deus que ela engrandece, se demonstra em duas facetas, a justiça e a providência. Primeiro, relacionado à justiça, ela diz no versos 51 a 53, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Isso parece muito com Tiago, né? Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Maria vai louvar a Deus aqui pelo seu governo soberano, primeiro ela diz sobre essa justiça de Deus. Deus está vendo tudo, meus irmãos. É a especialidade de Deus em seu trono maravilhoso, soberano, destruir os tronos que de fato se opõem a Ele. É a especialidade do nosso Senhor, destronar aqueles que alimentam pensamentos perversos em seus corações. Aonde estão os babilônicos? Aonde estão os medos persas? Aonde estão os assírios? Aonde estão os reis de Roma? Aonde está Alexandre o Grande? Aonde está César? Aonde está Herodes? Todos eles sucumbiram diante do Deus Todo-Poderoso, que rege com justiça o seu trono. Um Deus que julga, um Deus que sabe, e tudo está debaixo dos seus pés. Que foi isso que nós lemos no Salmo 8 hoje na Lectio. Tudo está debaixo do senhorio de Deus. Tudo está debaixo dos pés do Senhor. As aves dos céus, os peixes dos mares, os homens e tudo que existe, todo o governo está debaixo do senhorio de Deus. E ela louva e ela engrandece ao Senhor por ele ser seu Salvador, misericordioso e um Deus justo que destrona os soberbos. Não precisa ser rei para ser soberbo. Nós sabemos muito bem disso, né? Porque muitas vezes os soberbos nem os ricos são. E Deus destrona. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça que ela diz, exalta os humildes, os servos, os que trabalham, os que amam, os que vivem em serviço para o louvor da glória de seu Senhor. A primeira faceta do governo de Deus é pela sua justiça, e o segundo é pela sua providência. Versos 54 e 55, olha o que ela diz. Que jeito maravilhoso de terminar uma canção, meus irmãos. Uma oração, lembrando da providência de Deus. Verso 54. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, esse último movimento da oração teológica de Maria, ela lembra da providência de Deus, amparou Israel. Maria, em sua canção, ela olha para trás, ela vai lá em Jacó, ela vai lá em Abraão, ela olha lá para trás e diz assim, lá o Senhor teve misericórdia, não só com Abraão lá, mas com a sua descendência, e ela está agora olhando para frente, está olhando para o futuro, de um Senhor que continua sendo misericordioso e protetor, e que cuida de seu povo, e que não quebra suas alianças. Quando nós recebemos Cristo em nossa vida, quando Cristo foi gerado em nós, alguns de nós temos a tendência de achar que a partir do momento da conversão, é a partir daquele momento que Deus começa a caminhar com a gente, né? Eu já ouvi isso. Bom, agora que eu aceitei Jesus, agora que eu estou em Cristo, agora Deus cuida de mim. Não é isso que Maria está dizendo. E não é isso que o texto afirma. Deus sempre foi misericordioso desde lá. Olhe para trás na sua vida e veja a misericórdia de Deus lá. Ainda que você tenha passado por momentos difíceis lá, a misericórdia de Deus estava lá, o trazendo para o aqui e para o agora nesse exato momento. A misericórdia de Deus foi o que te preservou lá. Nossa, pastor, mas você não sabe como foi a minha vida
no passado, Deus estava agindo com sua misericórdia lá e te trazendo em plano maravilhoso, redentivo, protetor, de providência para o aqui e para o agora, para que você estivesse aqui nessa noite. Deus tem trabalhado com o seu povo desde lá de trás, é de geração em geração. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos no tempo e no espaço, Ele já estava cuidando de nós e a sua misericórdia já estava se renovando ao ponto de nós continuarmos firmes até o dia de encontrarmos a beleza da formosura do Cristo que nasceu. Olhe para trás, meus irmãos, e olhe a misericórdia de Deus. Nós tendemos a olhar a misericórdia de Deus daqui para frente. Agora que eu sou um crente, agora Deus cuida de mim. Deus sempre cuidou do seu povo, porque Deus é eterno. Ninguém é obra do acaso. A misericórdia de Deus estava lá. E ela vai dizer de Abraão e a sua descendência. Nós somos a descendência de Abraão. Não por etnia, mas somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos aqueles a quem fazem parte da aliança. E Deus tem cuidado de nós. Meus irmãos, você pode estar se questionando, como eu queria, né? Eu escrevendo, eu fiquei pensando, nossa, como eu queria louvar a Deus dessa forma. E talvez você pode ter esse mesmo questionamento, né? Como eu queria, uma adolescente de 14, entre 16 anos, como eu queria ter uma oração tão poderosa como essa. Como eu queria ter uma oração tão densa teologicamente como essa. Como eu queria, de fato, orar dessa forma, como seria maravilhoso. Mas como que a gente faz? Talvez você esteja com esse questionamento. Eu queria louvar a Deus pela salvação, pela misericórdia, pela justiça, pela providência. Mas como adorar se eu não consigo, se eu não tenho vontade, se não é o que acontece diariamente na minha vida? Eu quero aqui, meus irmãos, dar 3 conselhos para vocês, se me permitem. O primeiro deles é, diante de um texto tão denso quanto esse teológico, de uma adolescente, que nos confronta, o que eu quero sugerir a vocês, meus irmãos, é olhem para Cristo e não olhem para o seu coração sem vida. Sabe por que a gente desanima? Além de não termos Bíblia para orar, a gente olha muito para o nosso coração. E o nosso foco não deve ser nós mesmos. Vimos isso semana passada em Isabel, não olhando para o seu ventre, mas olhando para o Cristo sendo gerado no outro. Fixe os olhos em Cristo com expectativa e ore de fato ao Senhor buscando perdão. E use as Escrituras, leia, memorize, medite, não deixe de orar, use a Bíblia, mesmo que você não tenha vontade, faça como um exercício de fé, de abrir os Salmos, pegue uma leitura simples que você possa entender e recite os Salmos oralmente. E isso vai revigorando a sua alma. Não olhe para você, para o seu coração sem vida. Olhe para o Cristo que nos dá a vida. Meu segundo conselho a vocês é: sejam sinceros com a frieza de nosso coração. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Confesse a Deus que você não consegue. Confesse a Ele que está difícil e busque perdão, e você encontrará perdão na cruz. Nós encontraremos perdão, graça e misericórdia na cruz, quando de fato somos sinceros diante de Deus, e peça para que o Espírito Santo te encha, como encheu Isabel, como encheu Maria, como encheu Zacarias, que vamos ver na semana que vem. Zacarias é tomado pelo Espírito e também canta. Clame a Deus e peça para que Ele te encha, para que você possa, semana após semana, dia após dia, meditando em sua palavra, a sua vida de oração vai começar a ter um desfrute, e você vai começar a regozijar de alegria, porque o texto não fala sobre você, o texto fala sobre Ele. E meu último conselho é: persevere nessas 2 etapas até o fim. Deus pode mudar o seu coração do dia para a noite, mas pode ser que não. Às vezes, e na grande maioria das vezes, é um processo. Não desista. Continue perseverante em orar, continue perseverante em um coração humilde, olhando para Deus e confessando seus pecados com sinceridade. A esperança, o alívio vem do Espírito Santo quando nós perseveramos. A perseverança é um dom do Espírito, a paciência. Deus também é glorificado quando nós esperamos nele. Espere no Senhor e continue diligentemente, com o coração humilde,
A humildade não está em fingir que está tudo bem quando não está. A humildade está em confessar o pecado, em dizer, Senhor, eu não consigo, me ajude. E pegue o texto. Veja o que Davi disse a Deus quando estava em momentos tristes e desanimados. Olhe para o texto e cante e ore. E o Senhor irá, de fato, ajudar a sua vida de oração. Meus irmãos, concluindo aqui, o que nós aprendemos então com esse cântico maravilhoso dessa adolescente? Que antes de tudo, o conteúdo de nossa adoração, seja cantando, seja orando, precisa necessariamente ser bíblico. Necessariamente ser bíblico. Nós precisamos de Bíblia para cantar. Nós precisamos de Bíblia para orar. Nós precisamos de Bíblia para nos aconselhar. E cumprirmos o texto de Paulo aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 16, que ele diz lá, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Tem que ser bíblico o conteúdo da nossa oração. E assim, então, louvarmos a Deus por sua salvação, mantendo um coração humilde de servo, louvando a Deus por sua misericórdia, mantendo o nosso coração grato pelo que Ele fez e continuará fazendo por nós, e louvando a Deus pelo seu governo soberano, mantendo a perseverança em um coração humilde e não soberbo, reconhecendo a justiça e o cuidado de Deus. Essas são lições maravilhosas que aprendemos no Magnificat, o cântico de Maria, que é tão belíssimo dessa jovem agraciada por Deus. E não se esqueça, meus queridos, que nesse Natal, Cristo em você, Cristo em mim, seja a esperança de um futuro para os outros. Cristo nas nossas vidas deve ser motivo de esperança aos perdidos. Cristo em nós, as boas notícias de salvação àqueles que estão perdidos. Vamos orar.